percebi, no meio da igreja, um vírus. E o vírus, muitas vezes, ele não é perceptível, irmão. Quando ele entra na sua vida, o vírus, um vírus da gripe, por exemplo, depois de algum tempo é que ele vai dar os sintomas. É ou não é? Depois de algum tempo é que você começa a espirrar. Se é um vírus mais forte, você vai ficar com febre, né? Se é um vírus mais que tem um poder mais destrutivo, você vai ficar de cama, você vai enfraquecer, né? E eu acredito que hoje eu estou aqui para combater um vírus que talvez passe desapercebido para todo mundo. Amém? E esse vírus, irmão, nós vamos falar mais adiante, ele vai contra um princípio que está permeado na palavra de Deus. Fala assim comigo, honra. Irmãos, honra é a base de todo relacionamento. Não existe relacionamento sem honra. A Bíblia fala muito mais de honra do que você imagina. Sem honra, então, não existe relacionamento, comunhão. Não existe compartilhar de vida. É um princípio bíblico. Como tem uma lei, que é a lei da gravidade. Se você jogar algo, esse negócio vai cair. A honra é um princípio também. Só que é um princípio espiritual. Sem ele, não tem relacionamento, não tem comunhão, não tem como você ter conversa com ninguém. Entende? E honra tem a ver com o quê, pastor? Honra é a base de qualquer relacionamento, como eu disse. Honra é a base do seu casamento. Você que é casado, é a base do seu casamento. Se no seu casamento não tem honra, tem um sintoma grave nele, que precisa ser corrigido. Tem um problema grave que precisa ser corrigido. Sabe? Honra, então, ele tem a ver com a vida conjugal, tem a ver com a igreja, com os irmãos. Sabe, eu percebo que esse ambiente aqui, irmãos, não é porque eu sou pastor dessa igreja, não. Irmãos, vocês honram. Vocês são um povo que honra, que anda em honra. Sabe, eu percebo isso. Eu ando com os irmãos que andam mais próximos de mim, que são os líderes de célula. Irmãos que honram. Que irmãos que têm um coração, que estão unidos, sabe? Que estão próximos, que estão ali querendo servir o Senhor, que quer estar junto. Sabe, isso é bênção de Deus. E honra, então, tem a ver com os pais. Você que é filho, você tem que ter o coração de honrar o seu pai. Tem que ter o coração de proteger o seu pai. Tem que ter o coração de estar unido com seus pais, né? Então, honra tem a ver, inclusive, com Deus. Seu coração diante de Deus. A honra, então, é um princípio divino e é um pré-requisito para qualquer relacionamento. Quer ver? Olha Jesus, irmãos. Jesus lá em João, no capítulo 8, no versículo 48 ao 49. Tem como? Por favor, abra a sua palavra, se você tem ela impressa ou no celular. Abra ela aí, por favor. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram: porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Olha só, irmãos. Lá em João, no capítulo 8, os judeus estão falando com Jesus. Amém? E estão falando que Jesus tem demônio. Que desonra, né? Que desonra. Replicou Jesus: eu não tenho demônio. Pelo contrário, honro a meu Pai, e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória, há quem a busque e julgue. Então, olha só, os samaritanos, os judeus chegaram a Jesus, falaram: será que nós não temos o direito de falar que você é um samaritano, alguém que os judeus não gostam? E além disso, você está endemoniado, Jesus? Jesus falou para eles: olha, eu não tenho demônio. Muito pelo contrário. O que o Pai me pede, eu faço. E eu honro o Pai. Eu honro o Pai. Então, Jesus era preocupado em honrar? Sim. E aqui a gente está vendo que ele está honrando o Pai. Fazendo como? A vontade dele. Outro exemplo. Jesus também honrava os seus discípulos. Quer ver? Vamos lá em João, no capítulo 13, versículo 20. Aqui, irmãos, Jesus define um padrão de honra em relação ao Pai,
mas também em relação aos discípulos, em relação aos irmãos, em relação àqueles que estão próximos dele. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Olha só que interessante. A Bíblia fala para a gente ter de forma superior uns aos outros. E outra coisa que ele está falando aqui, a Bíblia também, que se você está recebendo alguém em nome de Jesus, você está recebendo quem? Próprio Jesus. Que honra é essa que ele acabou de dar para mim e para você? Que honra é essa? Quando as pessoas lá fora nos recebem, em nome de Jesus, você então está recebendo a própria honra de Jesus em você. E Jesus fala mais, e quem recebe você está recebendo a mim, mas quem recebe a mim está recebendo aquele que me enviou. Quem que enviou Jesus? O Pai. Imagina um cordão, irmãos. Imagina aqui uma linha. Você pega e dá um nó na linha com outra linha, com outra parte, que dá um nó com outra parte. Quando você puxa a primeira, vem as duas partes que estão amarradas com o nó. Da mesma maneira, quando você se apresenta em nome de Jesus, vocês estão aqui comigo, irmãos? Quando você se apresenta em nome de Jesus, você está apresentando o próprio Cristo. E da mesma maneira, a honra que está sobre a vida dele, está sobre a sua vida. Jesus está falando o que aqui então? Eu te honro com a minha honra. Eu te tenho por alta estima. E eu te honro com a minha honra. Jesus está dando a honra aos discípulos, está dando a honra a nós. A honra dele. Amém? Bom, Jesus merece honra? Jesus está falando aqui que você representa a honra dele. Deus é bendito demais, né, irmãos? Ô, Jesus, eu não tenho honra nenhuma, mas eu tenho a honra dele. Eu não tenho honra nenhuma minha. Eu não tenho crédito nenhum meu, mas eu tenho o dele. Aleluia. Da mesma maneira você tem o dele, amém? Então, quando nós recebemos alguém em nome de Jesus, nós estamos recebendo o próprio Cristo. Aleluia. Esse é o padrão de honra que ele estabeleceu em relação ao Pai e em relação a você. O padrão de honra de Cristo, então, ele é maravilhoso. Deus dá a oportunidade de honrarmos, olha só, escuta isso. Deus dá a oportunidade de honrarmos o Deus invisível nos irmãos visíveis. Vocês estão comigo, irmãos? Será que alguém pode falar amém aqui? Olha para o irmão que está ao seu lado aí. Deus me deu a oportunidade de honrar ele. Fala para ele, irmão. Através da sua vida. Aleluia. Sabe, esse é o exemplo que Jesus dá para a gente. Esse é o padrão que nós devemos perseguir. Esse é o padrão que nós devemos andar, considerando uns aos outros em honra maior, em superioridade a você mesmo. Esse é o padrão que Jesus coloca. Sabe? Em João, no capítulo 17, versículo 12, olha só a forma que Jesus expressa a honra dele. Nós vimos ele expressando a honra dele em relação ao Pai. Ele disse que honrava o Pai, porque ele cumpria a vontade do Pai. Em relação a nós, ele nos dá a honra dele. E, para garantir isso, ele fala mais, olha aqui. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, Pai, que me deste, e protegi-os. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Então, o que Jesus faz para guardar a nossa vida? Nos tratando com honra. No nome de quem? No nome do Pai. Enquanto, ele está falando aqui dos discípulos. Enquanto os discípulos estavam com ele, eles o guardavam. Irmãos, os discípulos tinham problema? Você viu Pedro, de um momento ele está lá todo espiritual. Senhor, tu és o Cristo, o Filho de Deus. No outro lado ele está todo carnal e falando e cogitando das coisas do diabo. Senhor, coitadinho do Senhor, não vai morrer não. Não morre não, não entrega a sua vida não. Coitadinho do Senhor. E Jesus fala para ele o quê? Arreda-te de mim, Satanás. Você não tem parte comigo. Você cogita das coisas dos homens, não de Deus. Tinha problema, irmãos? Mas Jesus guardava os discípulos. O que isso quer representar para nós hoje aqui? Irmãos, essas mesmas pessoas que você falou que vai ter
que pode expressar a honra em relação a Deus através deles, tem problema. Deixa eu te contar. Ei, tem problema a pessoa que está aí ao seu lado, sabia? E é falando dos problemas dela que você vai guardá-la? Fala, não, irmão. Não. É falando do problema do seu pai que você vai guardá-lo? É falando do problema da sua esposa, expondo, é que você vai guardá-lo? É assim? Não. Eu os guardei em teu nome. Você tem que orar por esses irmãos, você tem que guardá-los. Você tem que ter essa atitude de Cristo, de guardar cada irmão aqui. De guardar uns aos outros, de ter esse ambiente de honra. Esse ambiente em que você ouve algo a respeito do Gil. Não. Do Gil você não fala, não. Ele é meu irmão em Cristo. Ele tem Cristo dentro dele. Habita Cristo dentro dele. Eu guardo ele, porque quando eu guardo ele, eu estou guardando a Cristo. Essa é a honra que ele merece. Porque Cristo deu para ele. Não é porque ele conquistou, não. Amém? Então, irmãos, esse ambiente de honra que nós temos que semear, guardar no nosso meio. Sabe, nas nossas células, nas nossas reuniões, nos nossos cultos, uns com os outros. Sabe, esse ambiente de honra tem que, além de acontecer, ele tem que crescer. Amém, irmãos? Então, Jesus guardava a vida dos seus discípulos. Você tem hoje a oportunidade de guardar a vida dos seus irmãos. Você, líder de célula, tem a oportunidade de guardar a vida dos seus discípulos. Discípulos têm a oportunidade de guardar a vida dos líderes. E assim por diante. É esse ambiente de honra uns com os outros que Jesus está colocando como padrão para a igreja. Amém? Só que, por favor, lá em João, no capítulo 13, versículo 21. Vamos continuar. Desonra, irmãos, é algo que angustia o Espírito de Jesus. Olha só. Dita essas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Interessante. Ficou angustiado. Jesus ficou angustiado, por quê? Um dentre os discípulos iria o quê? Traí-lo. Traí-lo. Desonra. Então os discípulos olharam uns para os outros sem saber o que ele se referia. Engraçado. A desonra muitas vezes não é perceptível. Lembra que eu falei no início? Ela não é perceptível, ela é um vírus. Ela é um vírus. E um vírus demora, depois que ele está incubado dentro do corpo, a aparecer os sintomas. E os discípulos não perceberam que era Judas que ia trair Jesus. Eles ficaram, todo mundo preocupado. Será que é quem? Quem que é, será? É esse ou é aquele? Não, será que é aquele? Aí Pedro vai e fala: João, você está aí pertinho de Jesus? Pergunta para ele quem que é. Nós estamos tudo curiosos aqui. E aí, continuando. Jesus, mais abaixo. Jesus respondeu: é aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão, molhou e deu a Judas. E disse Jesus: o que pretendes fazer, faz depressa. Falou para Judas. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isso. Mais uma vez, foi imperceptível. Passou sem ninguém perceber nada. As pessoas não percebem no início a desonra. Vocês estão aqui comigo, irmãos? Muitas vezes as pessoas não percebem. É o que passa desapercebido. Mas Jesus já sabia. Os discípulos não sabiam. Jesus indicou para João e para Pedro. Mas os demais não sabiam. E o que Jesus falou para Judas? Olha, já que você quer me trair, faz o que você tem que fazer rápido. Rápido. Depois desse momento, Jesus foi celebrar a ceia com os discípulos. Mas Judas não participou da comunhão da ceia. Então nós vimos o quê? Que Jesus angustiou-se. Irmãos, nós vimos também que os discípulos não perceberam o traidor. E qual foi a consequência da desonra
que Judas teve? Fala assim comigo, perdeu a presença. Vamos falar de novo, irmão? Vocês tomaram café da manhã hoje? Irmãos, tem ali atrás um café da manhã depois que acabar aqui. Agora não dá. Se você quiser chegar mais cedo, tem ali coxinha, quem gosta de coxinha, né? Mas, irmãos, qual que foi a consequência? Está melhorando, irmãos. Misericórdia, Jesus. Perdeu a presença. Perdeu a presença. Judas foi retirado da presença. Jesus falou para ele, olha, o que você tem para fazer? Faz logo, que eu vou resolver outro problema aqui. Vou apresentar outra coisa aqui para os meus discípulos, que é o corpo e o vinho, né? Representando o sangue, e o pão representando o corpo. Eles celebraram a ceia depois que Judas saiu. Eles celebraram a nova aliança depois que o traidor saiu. Olha só, interessante. Outro exemplo, esse foi o exemplo de Judas. Outro exemplo, o de Lúcifer. Lúcifer, irmãos, olha aqui, vocês estão aqui comigo? Lúcifer, a Bíblia fala lá em Isaías, no capítulo 14, não precisa abrir, que após, a mãe está ali. Isaías, olha aqui para mim agora, só uma criança chorando, irmãos. Olha aqui para mim, Isaías no capítulo 14, olha o que aconteceu. A Bíblia fala que Lúcifer desonrou a Deus. Como? Querendo ser igual a Deus. Interessante. A Bíblia fala que nós nos tornamos semelhante a Ele, quando Cristo veio habitar dentro de você. O desejo de Lúcifer se cumpriu em nós, sem que a gente pedisse. Você é privilegiado demais, irmãos. A Bíblia fala que quando Lúcifer estava lá no jardim do Éden, passeando pela terra, ele viu Adão, ele falou, uai, Deus está aqui. Primeira impressão que ele teve foi que Deus estava ali. Depois ele olhou mais acuradamente, mais próximo, falou, não é Deus não, mas parece com Deus. Tudo o que ele queria ser, ele não foi. A desonra dele fez com que ele fosse lançado da presença de Deus. Mais uma vez, presença. Quando você desonra, você perde a presença. Lúcifer desonrou a Deus, ele perdeu a presença. Isso é um princípio espiritual. A consequência da desonra, então, é a perda da presença. É a perda do direito da presença. Olha, irmãos, eu já aconselhei muita gente nessa vida. Desde 2002, eu lidero célula. E aconselhei já muitos irmãos. E alguns irmãos já falaram mal de mim. E sem eu saber, tá? O que acontece? Quando a pessoa desonra, ou vai falar mal de alguém, você vai ter comunhão com ela, ela fica travada. Tá tudo bem? Não, tá tudo bem. Ela não consegue ter relacionamento com você. É só você pensar, mãe, quando seu filho faz alguma coisa de errado, como que ele fica dentro de casa? Ele fica estranho. Não fica estranho? Você sabe, a mãe tem um sétimo sentido, né? Ou é o sexto sentido? Não lembro agora. Deve ser o sétimo sentido. É o 10º sentido, né? Quando ela olha para o filho, ela tem alguma coisa errada com esse menino. Ninguém falou nada, ninguém disse nada, ninguém contou nada para ela, mas ela percebe que tem algo errado com a criança. Muitas vezes ele fez alguma coisa errada. Você percebe que o relacionamento não está do mesmo jeito. Perde o direito, então, da presença. E, como eu disse, a desonra é o primeiro momento. É o primeiro passo. O próximo passo é a deslealdade. Fala comigo, deslealdade. Sabe, então, por isso eu te falo hoje, cuidado com quem que você dá ouvidos. Sabe, cuidado com quem que você conversa. Com quem te influencia. Cuidado para quem que você dá crédito, o que fala. Sabe, Martim Lutero,
ele tem uma frase interessantíssima. Você não pode impedir um pássaro pouso na sua cabeça. Você está andando na rua, irmãos. De repente vem um pássaro e pá! Pousa na sua cabeça, você vai, tira ele da sua cabeça ali. Mas você pode impedir que ele faça um ninho. Pode ou não pode, irmãos? Isso está falando, isso tem a ver com Filipenses 4:8. A Bíblia fala em o que pensar, né? Depois, se você tiver curiosidade, você lê na sua casa. Mas, por que eu estou falando isso? Que muitas vezes, a desonra, que depois vira deslealdade, e aqui nós vamos ver o que acontece quando vira deslealdade. Começa com um pensamento. Começa com, não estou indo com a cara mais do pastor Alex. Por quê? Não tem explicação, não tem mais empatia com ele. Não gosto tanto do Josiel. Josiel, Josiel. O que foi, irmão? Não sei, não bate. Não bate o espírito. Não bate, não foi com a cara dele. Muitas vezes é um pensamento. Essa igreja, tem algo errado nela. E aí você fica procurando algo errado, você vai encontrar. Irmãos, eu tô com um negócio no coração, vou compartilhar com vocês. Estou querendo colocar na porta aqui, ó. Proibida a entrada de pessoas perfeitas. Concordou com alguns? Aleluia. Porque, irmãos, a pessoa, quando ela vem para a igreja, não para o prédio da igreja, mas para ser igreja, ela vem com aquela coisa assim, que aqui todo mundo é perfeito. E os anjos voam. E ninguém briga. E ninguém discute. E ninguém fica ofendido. Deixa eu te contar. Aqui é um monte de gente com problema que Jesus está transformando. Eu lembro que lá em Goiânia, tinha um governador, essa história de Goiânia, se outro estado roubou ela, problema do outro estado. Essa história de Goiânia. Tinha um governador, em inglês vai ser difícil traduzir isso aí, viu, irmão? Que sempre que tinha as obras do estado, ele colocava a placa assim, em obras. Em obras. Então tinha uma obra ali na rua, em obras. Aí tinha uma placa lá, em obras. E aí o governador pegou e falou para o funcionário dele: oh, mas essa empresa, só ela que ganha as licitações? O que, governador? Não, tudo tem hemobras aqui, hemobras ali, hemobras aqui, hemobras lá. Só ela que faz as obras do Estado? Isso é uma brincadeira, irmãos. Mas tem uma placa na sua vida, você está em obras, amém? E só vai se tornar perfeito naquele dia, glória a Deus. Mas o Pai, ao olhar para você hoje, ele vê Cristo e ele é perfeito. Aleluia. Então, voltando para cá. A desonra, então, irmãos, leva a um caminho. Fala assim comigo, caminho da deslealdade. E o primeiro passo desse caminho de deslealdade voltando aqui um pouco antes, o próximo estágio da desonra, então, é a deslealdade. Olha, vamos falar de Judas novamente. Eu não sei se vocês lembram, certa vez Jesus estava na casa de um homem chamado Simão. E aí, lá na casa do Simão, a Bíblia fala que ele entrou na casa dele e não foi honrado. Não tratou Jesus com honra. Jesus ficou ofendido? Não, irmãos. Nós vamos ver daqui a pouco que Jesus ele nunca ficou ofendido. Ficou indignado. Ficou com um espírito muito indignado em relação ao que estava fazendo em respeito ao Pai. Mas ele mesmo não ficou ofendido. E Jesus, então, ele pega e importa, né? Traz de fora alguém para mostrar o princípio de honra lá dentro da casa do Simão, que estava desonrando a presença. E aí vem uma mulher de má fama com um vaso de um perfume caríssimo, com um salário de 10 meses. Faz as contas aí do seu salário de 10 meses. Esse era o preço do perfume, né? Esses perfumes da Macy's aí que você compra, não. Ok? É um perfume caríssimo. E acredito que o vaso estava tão pesado, que a hora que ela chegou perto de Jesus, o perfume caiu em cima dele. E aí Judas olhou para essa cena e falou: olha, que desperdício.
Poderia ter pegado esse dinheiro e dado aos pobres. Já viu esse argumento, irmão? Poderia ter dado esse dinheiro para os pobres. Jesus valia 30 moedas de prata. Foi o preço que ele vendeu Jesus. Vocês estão comigo aqui, irmãos? Então, Jesus, ele não foi desleal com Judas, não foi desleal com Jesus naquele dia. Foi? Não. Desonrou. Mas depois da desonra vem o quê? A deslealdade. Jesus foi desleal com Jesus. Judas foi desleal com Jesus. Logo após essa cena. E Jesus já sabia. Sabe? Isso vale para todos os relacionamentos, irmãos. Isso vale para você honrar sua esposa. Isso vale para você honrar o seu marido. Sabe? Isso vale para você honrar o seu filho, os seus filhos. Honrar a sua célula, os membros da célula. Honrar a sua igreja que você está conectado. Honrar os seus pais. Sabe? Você não vai querer ser leal, fiel àquilo que você diminui. Isso aqui é um princípio, irmãos. Se você diminui alguém, você não vai querer ser leal a ele. Você está diminuindo ele. Se você passa a diminuir a sua esposa, se você passa a diminuir o seu marido, a desonrá-los, o próximo passo, escuta bem, isso aqui é uma advertência para você. Não é para você ficar se julgando não, mas é uma advertência para você. O próximo passo é ser traído. Porque se você não valoriza quem está do seu lado, como que você vai ser leal e fiel a ela? Como que você vai ser leal e fiel a ele? Vocês estão comigo, irmãos? Então, deslealdade não é algo repentino, é um processo. É resultado de um processo. Muitas vezes ele começa inconsciente, você nem percebe. Como eu disse no começo, é um vírus. E nesses estágios de deslealdade, eu vou usar um exemplo. Fala assim comigo, Joabe. Joabe talvez não é uma pessoa que você conheça muito. Você não tenha muito relacionamento com ela na Bíblia, né? Talvez você não chegou nessa página ainda. Mas vai chegar em nome de Jesus. Joabe, irmãos, ele era um general de Davi. Um homem de guerra. Ele comandava o exército de Davi, irmãos. Era alguém muito influente, muito poderoso. A voz dele era quase um decreto do rei. Era alguém de grande influência no reino de Davi. E o primeiro estágio de independência, o primeiro estágio da deslealdade é a independência. No Brasil, quando o Brasil foi tornar-se independente, existe uma frase célebre, né? Independência ou morte. Deixa eu te contar uma coisa, no mundo espiritual essa frase não vale. Independência é morte. E o primeiro estágio, então, da deslealdade é a independência. É algo sutil, pequeno. Poucas pessoas percebem que são independentes. Uma pessoa independente é alguém que imagina que as regras da casa, as regras da organização, as regras da igreja, não se aplicam a ela. Ela acha que tem que viver do jeito que ela quer. É do jeito dela. Como eu disse, isso vale para a igreja, para a família. Quer ver um exemplo? Toda vez que eu chego em casa, minha esposa não está com os meus filhos, eu ligo para ela. Amor, onde você está? É porque eu duvido dela? Não. Eu quero saber, eu sou conectado a ela. Eu preciso saber da vida dela, ela precisa saber da minha. Né? A gente está conectado. Eu não posso viver independente, nem ela de mim. Você não pode viver independente do seu marido, agora que você é casada, e nem você, marido, pode viver independente da sua esposa, agora que você é casado. Na sua casa tem regra com seus filhos? Eu lembro que, irmãos, quando você está dentro da casa dos seus pais, você tem que viver as regras da casa do seu pai, amém? Eu lembro que minha mãe, eu tinha ficado maior um pouco, minha mãe falou para eu tomar banho sozinho, né? E aí eu tomava banho, irmãos, mas tinha um negócio no meu calcanhar que não saía, porque eu não via. Não sei se aconteceu com outro aqui.
Acabava de tomar banho, ela fala, menino, você lavou o calcanhar? Lavei o pé inteiro, mãe. Ela, vem cá. Pegava o calcanhar assim, esfregava, e saiu um negócio lá que eu não vou falar aqui agora. Macuco, né? O que ela fazia comigo? Volta para o banheiro e toma banho direito. Eu tinha que obedecer a regra da? Se fosse a minha regra, já estava resolvido. Aquele banho que eu tinha tomado já estava bom, de bom tamanho. Quando você está na casa dos pais, você não pode ser independente. Mesmo que seu pai e sua mãe estão te criando para ser independente. E existem independências que são boas. Independência financeira é algo bom, irmãos? É de Deus, irmãos. Mas o que eu estou falando aqui é a independência em relação ao organismo, ao corpo de Cristo, à sua família, ao casal, aos filhos. Essa independência não é de Deus, irmãos. Isso aqui vale até para a sua empresa. Se o seu funcionário é muito independente, vai fazer do jeito que ele quer. E vai ter um problema lá na frente, vai ser demitido. Entende? Então, independência é o primeiro passo de deslealdade. E o protótipo, então, de alguém independente é o tal do Joabe. Joabe, como eu disse, era um general de Davi. Abre lá, por favor, em 2 Samuel, capítulo 3, versículo 20. Veio Abner ter com Davi em Hebrom, e 20 homens com ele. Davi ofereceu um banquete a Abner e aos homens que com ele vieram. Então disse Abner a Davi, levantar-me-ei e irei para juntar todo o povo de Israel ao rei, meu senhor, para fazerem aliança contigo. Tu reinarás sobre tudo que desejar a tua alma. Assim despediu Davi a Abner, e ele se foi em paz. Irmãos, aqui era um tempo de paz, amém? A guerra tinha acabado, Saul morreu, Abner era general de Saul. Fala comigo, general de Saul. Joabe era general de Davi, ok? Então, o que aconteceu? Que Abner se levantou em um determinado momento para fazer rei o filho de Saul. Mas depois ele percebeu que a vontade de Deus era Davi. E ele veio ter com Davi e fez aliança com Davi. E foi decretado naquele momento um tempo de paz. E olha só o que Joabe fez no versículo 22 ao 29. Eis que o servo... Eu vou contar a história para a gente andar mais rápido. Depois você lê em casa. Mas Joabe estava voltando de uma guerra e trouxe despojos para Davi. Depois dessa conversa que Abner teve com Davi. Então imagina Joabe agora chegando lá no castelo do Davi. E ele veio de uma guerra e trouxe muita riqueza dessa guerra para Davi. E ele está se achando o cara, porque ele foi lá e conquistou para Davi e trouxe um monte de coisa. E ele pegou e descobriu, quando ele estava chegando no reino, que Abner estava lá. Joabe descobriu que Abner estava lá. E ficou escandalizado que Davi não tenha feito nada com Abner. E chegou no rei e disse o seguinte: que fizeste? Fala para a pessoa que está ao seu lado aí. Que fizeste? E irmãos, está falando com a pessoa que está ao seu lado. Agora, Joabe estava falando com o rei. Você não chega lá no Trump e fala, Trump, o que você fez, Trump? Que história é essa, Trump? Você não fala assim com o presidente. Você não fala assim com o rei. Você não fala assim com a rainha da Inglaterra. Você não fala dessa maneira. Você não fala de qualquer maneira. Você fala com honra. Mas ele não, falou de qualquer jeito com o rei. Não sei se vocês estão percebendo aqui. E mais à frente, a história conta que ele saiu da presença de Davi e mandou chamar Abner escondido, sem que Davi soubesse. Quando Abner volta, ele pensa que está no tempo de paz, não está pensando que vai ser uma emboscada para ele. Joabe vai e mata Abner. Agiu em desonra, agiu em deslealdade contra o rei. Davi, ao ficar sabendo disso, ele não tratou com Joabe. Ele falou, olha, o sangue desse justo não tem nada a ver com o meu reino e nem comigo. Que o juízo caia sobre Joabe. Ponto. Joabe, então, irmãos, se levanta como um protótipo de alguém desleal.
Um caminho que não deve ser seguido. Em tempos de paz, o que ele resolveu fazer? Guerra. O rei decretou paz. E ele agiu do jeito que ele achou que era melhor. Já viu aquela história? Não, acho que é melhor que é assim. Eu acho melhor é assim. Você é pai, dá um comando para o seu filho. Você dá uma ordem para o seu filho. O seu filho vai lá e não faz. Faz do jeito que ele acha que é melhor. Segundo exemplo de Joabe, está lá em 2 Samuel 18, não precisa de ler. O que acontece aqui? Davi tinha um filho. Fala assim comigo, Absalão. Esse filho tinha uma irmã, chamava Tamar. Certa vez, um meio-irmão de Absalão e de Tamar entrou nele um espírito, vamos dizer assim, de muita afeição por Tamar. E ele foi lá e, compungido por esse espírito, e cometeu incesto. A Bíblia fala que se cometesse incesto, ele deveria ser apedrejado e morto. Irmãos, Absalão ficou com ódio dentro dele, pelo seu irmão, porque ele fez isso com a irmã dele, Tamar. Prova disso, que Absalão depois ele casa e tem uma filha. Qual que é o nome que ele dá para a filha? Tamar. A Bíblia fala que ele não fez nada, ele não falou nada, não foi lá e reivindicou do rei, ficou com ódio no coração por causa do irmão. E não falou nada com o irmão também. E depois disso, no processo de deslealdade, Absalão rebelou-se contra o rei Davi. E ele foi lá e tomou o reino de Davi, por pouco tempo. Depois Deus traz de volta Davi. E quando Davi é recolocado no trono, Absalão foge. E a Bíblia fala que ele está fugindo em cima de uma mula. E ele era um homem que tinha os cabelos grandes. E ele passa no meio de uma galhada. Vocês estão imaginando a cena aqui comigo? Quando ele passa no meio da galhada, num monte de galhos, de árvores baixas, o cabelo dele fica preso no galho. E a mula vai embora e ele fica preso pelo cabelo. Ficou entre os céus e a terra. Ficou lá, prendido pelo cabelo. E olha só o que acontece, irmãos. Davi manda então buscar Absalão. E manda o general dele, Joabe, lembra de Joabe, irmãos? Ir buscar o filho dele. E Davi deu ordem para todo mundo, para todo o exército que estava lá reunido diante dele. Tratai com brandura o meu filho Absalão, por amor de mim. Mesmo assim, ele não quis matar o filho. Ele quis que o filho fosse trazido para perto e ficasse ali junto com ele. E o que Joabe fez, irmãos? Foi na captura então de Absalão, que estava lá preso pelo cabelo. Um dos soldados chegou em Absalão, chegou em Joabe e falou: olha, eu vi Absalão lá na galhada, preso pelos cabelos. Joabe falou para ele: olha, por que você não fez nada, meu filho? Agora mesmo eu te daria não sei quantas moedas de prata e mais um cinto, porque você trouxe ele morto para mim, mas você não fez isso. E olha só o que o soldado fala para Joabe. Ainda que me passassem nas mãos 1000 moedas de prata, não estenderia a mão contra o filho do rei, pois bem ouvimos que o rei te deu ordem a ti, Abissai e a Itai, dizendo: guardai-me o jovem Absalão. O soldado teve mais honra do que o general. Vocês estão comigo aqui, irmãos? Vocês têm que imaginar a cena, senão vocês vão se perder. O que Joabe fez? Falou: olha, continuando o texto. Então disse Joabe: não devo perder tempo contigo. Sai para lá. Em outras palavras, vou fazer do meu jeito. O rei pode ter falado o que ele quisesse, mas eu vou fazer do meu jeito. A Bíblia fala que ele pegou 3 flechas e atirou em Absalão e matou Absalão, contrariando a ordem do rei. Uau! Que deslealdade! O general do reino de Davi, mais uma vez, comete uma dura falha, uma deslealdade.
Sabe o que aconteceu, irmãos? Quem sucedeu Davi foi Salomão. E até aquele momento, Davi não tinha tratado nenhum momento com Joabe sobre essa deslealdade. Ele falou para Salomão: Salomão, quando você assumir o reino, eu não quero que Joabe morra de morte natural. Entendeu, Salomão? Para lidar com os atos de deslealdade de Joabe, a punição era a morte. Sabe, hoje eu quero te perguntar, existe independência na sua vida? Independência em relação à sua casa, em relação à sua família, em relação ao seu marido, em relação à sua esposa, seus filhos. Você é independente? Em relação à igreja que você está vinculado, né? Em relação às autoridades que Deus colocou sobre a sua vida. Não, pastor. Autoridade para mim é só Deus. Misericórdia, né? Então, o primeiro estágio da deslealdade é o qual? Fala assim comigo, independência. A independência te leva agora ao segundo estágio, o estágio da ofensa. Jesus também chamou esse estágio de escândalo, de decepção. Ainda tomando como exemplo Absalão. Absalão, ele tornou-se um exemplo de um homem desleal. E como que entrou então a deslealdade na vida dele? Fala assim comigo, através da ofensa. Ele ficou ofendido com o quê, irmãos? Já me adiantei e falei. A irmã dele foi estuprada pelo próprio meio-irmão. E ninguém fez nada. Se você for ler a palavra de Deus, a Bíblia fala que Davi ficou muito zangado. Muito zangado. Mas não falou nada. Ele não falou nada, ele não resolveu o problema. Sabe, isso aqui também é um princípio espiritual. Não deixa passar as coisas. Não deixe passar as coisas na sua família. Com muita sabedoria, com muito discernimento. Resolva os seus problemas com a sua esposa. Resolva os seus problemas com seus filhos. Resolva os seus problemas com as pessoas que você tem em volta. Não deixa passar. Não adianta ficar ofendido e zangadinho. Tem que resolver. Amém? Davi ficou zangado, mas não fez nada. Absalão, esperando que Davi fizesse alguma coisa, e não fazendo nada, ficou muito zangado também. Só que não ficou só zangado, não, ele ficou ofendido. Prova, como eu disse, colocou o nome da filha com o mesmo nome da irmã, que aconteceu aquele problema com ela. Sabe, uma coisa interessante, você não vê Jesus ofendido. O padrão A de Deus, fala assim comigo, é o amor. Sabe, esses dias eu preguei aqui uma palavra sobre meditar no amor de Deus. Não sei se vocês lembram. Para você ter a prática de meditar o quanto você é amado por Deus. Jesus ele não ficou ofendido em nenhum momento porque ele sabia que ele era amado por Deus, pelo Pai. Você também é muito amado pelo Pai. Esse é o padrão de Deus. Se você entende e tem revelação que você é muito amado, as coisas não te ofendem. Mas mesmo se te ofender, tem o padrão B, que Deus dá também. Qual que é o padrão B, pastor? Perdão. Perdoa. Perdão, pastor, mas como? A pessoa não merece, mas perdão para quem não merece, querido. Você não merecia, foi perdoado. A ofensa te leva a um caminho de deslealdade. Você não vê Jesus, irmãos, no Evangelho, ofendido com Judas. Você não vê ele ofendido com Judas. Você não vê ele ofendido com o sumo sacerdote. Ah, estou tão ofendido com esse povo judeu que eu não quero nem salvar eles mais. Você não vê Jesus fazendo isso? O sumo sacerdote me feriu. Você não vê ele fazendo isso. Você não vê ele ofendendo. Antes ele fala, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que eles fazem. Você vê ele intercedendo. Você não vê ele ofendido. Ofensa te leva à deslealdade. Sabe, justiça própria é uma destruição na vida do crente. Justiça própria
Eu ainda quero pregar uma série sobre isso, irmãos. Justiça própria te tira da posição na bênção de Deus. Quando você acha que você pode reivindicar algo a respeito de alguém, você não consegue perdoar. Você entra num caminho de justiça própria. Você não confia na justiça de Cristo. Sabe, como eu disse, quando você medita no amor de Deus, você tem provisão para não ficar ofendido da parte de Deus, né? Você tem provisão desse amor para não ficar ofendido. E se você for ler lá em 1 Coríntios 13, lá na sua casa você pode abrir depois, anota aí, você lê depois. A Bíblia fala que, em algumas versões, que o verdadeiro amor, que é o amor de Deus, não se ofende. Vamos falar, repete comigo, irmãos. O verdadeiro amor não se ofende. Provando mais uma vez para você aqui, querido, que o plano a vontade de Deus soberana sobre a sua vida é que você não fique ofendido. Ofendido com ninguém. Mesmo que você tenha razão, porque quando a gente fica ofendido é que a gente tem a razão, né? Nossa, deveria tanto ter feito isso por mim, não fez. Não é? Acontece só no meu casamento. Oh, Jesus, me ajuda. Irmãos, qualquer relacionamento você pode ficar ofendido. Qualquer um. Mas o padrão de Deus é: não fique ofendido, filho. Tem provisão de amor para você aqui hoje. Para você, para sua casa. Você não precisa ficar ofendido, porque eu já te amo. E o verdadeiro amor não se ofende. Mas se ofender, usa o segundo princípio, que também vale: perdoa. Amém, irmão? Vocês estão aqui comigo? Sabe, aquele irmão que é ressentido, que é ferido, ele está num caminho de deslealdade, sem muitas vezes ele perceber. Ele só está preocupado com ele mesmo, com o problema dele, do tanto que ele foi machucado, do tanto que ele foi destruído por alguém, ferido por alguém. Sabe, encerra esse assunto na sua vida, vamos para frente. Já viu aquela história? Estou muito machucado. Estou muito ferido. Sabe, as pessoas feridas não entendem de lealdade, irmãos. São leais apenas a elas próprias. Todas as perdas e divisões que aconteceram na igreja, nos últimos tempos, tem a ver com isso. Alguém ficou ofendido. Alguém ficou ferido. Absalão, como eu disse, ficou ofendido. Foi lá e tomou o reino do pai no final do processo de deslealdade. Sabe, a falha de um líder é um teste para os seus liderados. A falha de alguém perto de você é um teste para você. Porque vai te fazer sentir melhor do que ele. E vai te fazer ter justiça própria, pensando que você então pode reivindicar algo. Vocês estão comigo, irmãos? Se você então não resolve o estágio, né, esse estágio da ofensa, a ofensa vira outra coisa agora. Fala assim comigo: passividade, indiferença. Sabe, a Bíblia fala então que Absalão, quando ele viu o problema ali do seu irmão com a sua irmã, ele não falou nada. Ficou indiferente. Ele não podia ter chegado no rei Davi e falado: pai, olha o que o meu irmão fez com a minha irmã. Por favor, toma uma atitude. O senhor é o rei, não faz isso não. Poderia ou não poderia, irmãos? Mas não fez nada, ficou indiferente. A Bíblia diz que ele não falou nada. Nada, absolutamente nada. Se você for ler lá em 2 Samuel, no capítulo 3, versículo 21 e 22, você vai ver que ele não falou nada, ele ficou calado, indiferente. Não adianta nada falar nessa igreja. Não adianta nada falar com esse pastor. Não adianta nada falar com o líder da célula. Não adianta nada falar com essa pessoa. Não vai mudar. Não, cansei já de falar para meu marido. Não adianta nada. Você passa a se tornar indiferente. Indiferente ao ambiente que você está vivendo. Irmãos, eu
vou te contar uma coisa, eu me converti, eu tinha 21 anos. Eu tive um problema com meu pai. Esse problema durou 2 anos. 2 anos morando na mesma casa, indiferente um com o outro. Indiferente. Uma pessoa estranha, habitando dentro da mesma casa, sem ter conversa, sem ter relacionamento. Indiferença. Aquilo ali já não mais me importava. Para ele, talvez, também não importava. Um mais orgulhoso que o outro. Até o dia que Jesus me achou, irmãos. O dia que Jesus me achou, eu chorava de urrar pelo meu pai. E saber que quanto de tempo eu perdi em relacionamento com ele. E a Bíblia fala que nos últimos dias o coração dos pais se voltarão aos filhos, e dos filhos aos pais. Essa palavra veio sobre a minha vida. Hoje o nosso relacionamento é restaurado, pela graça de Deus. Mas chegou um momento que a deslealdade que estava no meu coração se tornou indiferença. Em relação ao meu pai. Amém? Normalmente as pessoas que ficam ofendidas ou injustiçadas, elas se afastam porque julga que é alguém ferida. Gente que fica à parte. Você já viu aquela pessoa? Não, eu vou no culto, vou sentar lá atrás, mas não me incomoda, não. Normalmente é gente ferida. Deixa eu te pedir uma coisa. Não relaciona comigo baseado nos seus relacionamentos passados, não. Sabe, quando chega alguém aqui na igreja ferido por outra igreja, machucado, sabe, eu fico, meu Deus, resolve isso. Sabe, muitas vezes se prega muito a respeito da ofensa. Ficou ofendido. E que ofensa é pecado. Quando você ofende alguém é pecado. Mas esquece de pregar que ficar ofendido também é pecado. Resolve. Resolve no seu coração. O padrão de Deus é amor. E o amor dele sustenta a ponto de você não ficar ofendido. Se você não consegue cumprir esse padrão, ele te dá outro. Perdoa, mas resolve. Vamos para frente. Avança. Sabe, não resolvendo a indiferença, você vai entrar em outro estágio de deslealdade. O estágio da crítica. Sabe, a pessoa que se deixou tomar pelo espírito de deslealdade, não fica passiva indefinidamente. Ela em algum momento vai se levantar com críticas. Esse é o estágio de observar e ampliar as falhas. Absalão começou a ver as falhas do pai. As pessoas chegavam para aconselhar com Davi. Ele se colocava na porta de entrada e falava: meu pai está muito ocupado, né? Queria eu ser rei sobre Israel. Deixa eu ouvir sua causa. Aí ele ouvia a causa da pessoa. A pessoa vinha para beijar a mão dele e se ajoelhar perante ele e falar: não, meu filho, não faz isso não. Não precisa fazer isso não, eu te considero. Aí a pessoa contava a causa para ele e falava: é justa a sua causa. Se houvesse justiça aqui no reino, você iria receber minha aprovação. Ah, se eu pudesse estar no lugar do meu pai, em outras palavras. Ah, se houvesse justiça aqui nessa igreja. Você já viu aquela história? Olha, eu fico nessa igreja só por causa do fulano. Só por causa do fulano. Deixa eu contar uma coisa, isso é deslealdade, querido. Nós somos um corpo só. Um povo só. Quer você goste ou não. É um povo só. E Absalão entrou por esse caminho. Esse foi o estágio que ele entrou. O estágio de roubar, nesse momento, o coração das pessoas. De agarinhar pessoas para a causa dele. De criticar o pai. De criticar o rei. De expor os problemas do reino. Irmãos, todo reinado tem problema. Toda igreja tem problema. Toda família tem problema. Toda empresa tem problema. E quando você se coloca na posição de quem está de fora, aí que você enxerga mesmo. Porque se você está no meio de uma guerra, nós estamos no meio da batalha espiritual, amém? E aí, as pessoas estão cavando a trincheira, que a trincheira é um buraco. E quem está cavando a trincheira é quem está envolvido na obra, e está dentro do buraco. Mas quem está de fora, olhando via satélite, está olhando para aquele buraco daquela trincheira, está vendo que está cavando torto.
Mas ele está de fora, não está participando da guerra. Quem está lá na guerra não está preocupado se está cavando torto ou não, está preocupado com a bala que vai passar e pode pegar nele. Então ele está lá dentro da trincheira. E aí fica lá, fazendo errado. Com a posição de quem está de fora. Deixa eu te contar uma coisa. Você está conectado no corpo de Cristo. Você não está alheio à obra de Cristo. Você é parte dessa obra, amém? E esse foi o coração de Absalão, filho de Davi. Querendo, então, olhar com crítica o reino do Pai. E quando você tem esse espírito, irmão, de crítica, você pega uma lupa e amplia tudo. Por isso que Jesus fala lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 22. Olha, são a lâmpada do corpo, os seus olhos. Portanto, se teus olhos forem bons, teu corpo será pleno de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em absoluta trevas. Qual que é o propósito da lâmpada, irmãos? Iluminar. A lâmpada, ela faz o quê? Projeta luz. Mas quando você está com ela de forma errada, você vai projetar trevas. E as trevas, eu estou falando aqui de críticas. Criticar todo mundo que está à sua volta. Criticar. Não resolvendo esse estágio, eu estou encerrando. Você entra então para o estágio da dissimulação. É quando Absalão, de fato, vai lá e começa a, no meio do reino, a entrar num processo de querer agora tomar de fato o reino e já está todo mundo vendo. Só agora, irmãos, se tornou algo claro. Entende? No início era imperceptível, os discípulos não perceberam que Judas ia trair Jesus. Mas agora a traição está quase dando à luz. Se tornou algo claro. Se não resolvendo esse problema aqui, de rebeldia, você entra num outro estágio. Mas ainda dentro desse estágio, o que leva a chegar nesse estágio é muitas vezes você olhar para as pessoas e olhar para quem está à frente de alguma coisa, olhar para o seu pai, falar, não, se fosse eu faria diferente. Sou melhor que o meu pai, eu faria diferente. Sou melhor que esse pastor que está aí na frente. E muito provavelmente você é, querido. Muito provavelmente você é melhor que o seu pai mesmo. Muito provavelmente você é melhor que esse pastor que vos fala. Muito provavelmente você é melhor do que esse chefe que você tem lá na empresa. Muito provavelmente você é melhor mesmo. Mas isso não te dá condições nem autoridade para você entrar nesse processo de deslealdade. Irmãos, ninguém quer falar amém aqui, né? Misericórdia. Sabe? Você acha que Davi, como rei, não tinha ninguém melhor lá no reino que ele? Claro que tinha, irmãos. Davi matou um gigante. A Bíblia fala dos valentes de Davi. Um valente de Davi, no meio de uma guerra, matou 800 inimigos, sozinho, com uma lança na mão. Não foi com uma metralhadora, não. Foi com a lança na mão, no meio de uma batalha, no meio de uma guerra, com uma lança na mão. Quantos tem aqui hoje? Deve ter aqui 60, 70 pessoas. Imagina 800 pessoas aqui. E 800 pessoas vindo em cima de mim aqui agora. No meio de uma batalha. Irmãos, nos primeiros 5 aqui eu já caía. Esse valente Davi, que era muito superior a Davi, muito superior a ele, derrubou 800 com a lança. E muitas vezes a gente entra nesse caminho. Porque fulano é melhor do que ciclano. Ele é que deveria ser. Mas esquece que quem levantou Davi foi Deus. Quem levantou Davi foi Deus. Esse tipo de pensamento começou lá atrás. Te leva para um caminho de deslealdade. E culmina num caminho de rebelião às claras. E depois, morte espiritual. Queria que o pessoal do louvor chegasse aqui. O último estágio é a morte espiritual. Talvez não é a morte natural, mas é uma morte ministerial. Talvez é uma morte do seu casamento. Eu prego essa palavra hoje, irmãos, como advertência. Não é para te condenar, misericórdia, não estou aqui para te condenar, não. Eu estou aqui para te alertar, filho, filha.
que hoje mesmo você pode ter uma postura diferente em relação à sua esposa, em relação aos seus filhos, em relação à igreja que você está vinculado, em relação ao trabalho que você tem, em relação a todo o seu contexto de vida. Você pode ter uma postura diferente. O fim de Absalão foi a morte natural. O fim de muitos nessa jornada cristã, talvez foi uma morte ministerial, espiritual. Quando eu prego essa palavra aqui hoje, irmãos, não é porque alguém foi desonroso comigo de forma alguma. Domingo passado, irmãos, que festa linda nós fizemos aqui. Eu sou muito grato à igreja. Que é isso? Eu fui muito honrado aqui nesse lugar. Meu Deus. Nunca imaginei. Foi meu aniversário, para quem não sabe, domingo passado. Fizeram uma festa aqui. Alguns pensam que é surpresa, mas eu sabia. Criaram até um grupo aí de WhatsApp sem que eu soubesse, mas eu sabia. Irmãos, esse ambiente aqui é um ambiente de honra. De forma alguma. Eu não vi nada aqui para estar pregando isso aqui hoje. Mas o Espírito Santo colocou no meu coração sobre o vírus. E sobre esse vírus nós vamos levantar aqui nessa manhã. E nós vamos extirpar esse vírus da nossa vida. Em nome de Jesus. De fato, uma coisa veio no meu coração. Sabe, Deus muitas vezes usa a minha família para eu poder pregar aqui, sabia? Eu estava com a minha esposa. Num domingo à noite, jantando. Domingo passado à noite. E eu fiz uma brincadeira com ela. Que eu percebi que eu magoei ela. Falei, estou desonrando a minha esposa. Estou desonrando a minha esposa. Olha aqui, meu coração na hora, irmão. Sabe, meu coração fechou. Pá! Falei, epa, tem um negócio errado aqui. Fui pedir perdão para ela. Ela falou, é verdade, amor, eu fiquei ofendido na hora. Falei, é isso aí. E fui meditar nisso, meditando durante a semana, e Deus foi falando no meu coração a respeito dessa palavra. Então eu quero combater esse vírus em nome de Jesus Cristo.